Sei que estou no fim porque o genérico apresenta a última imagem. Hoje não tens, isto hoje está com a configuração diferente, não tens ali não te estás a ver como habitualmente ali naquele monitor. Aqui, estás a ver, vamos passar as imagens ali e eu tenho aqui o estúdio da emissão deste lado só para mim. Ora, boa noite, quem já possa estar a ver, quem vier a ver, o auditório habitual e o eventual novo auditório. Hoje é mais uma emissão de história e passo já a cumprimentar aquele que é o nosso, o que é o cérebro destas emissões de história, que é António Quaresma. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos viajar no espaço e no tempo, como sempre. Escolhemos Santo Eutónio, que é uma freguesia com algumas particularidades que saltam assim, portanto, que saltam à vista. Atualmente é a freguesia que se destaca com mais população, 8.694 habitantes, de acordo com os últimos censos, ainda os resultados preliminares, e conta com uma área de 347 km² aproximadamente. É, de facto, uma grande freguesia, a maior do concelho e do país. Precisamente. É a maior freguesia no maior concelho do país. Santo Eutónio é a maior freguesia do país. E eu vou, se calhar, faço aqui a abertura com um parágrafo que diz assim: a primeira notícia conhecida sobre a existência de um núcleo populacional nesta área data da primeira metade do século XVI. No recenseamento, portanto, no numeramento, porque não se chamava recenseamento, que, por ordem régia de 1527, se estendeu a todo o país e foi levado a cabo na região entre Tejo e Odiana. Tu depois já dizes o que é Odiana. Em 1532 consta uma povoação chamada Pé do Cerro, ou Pé da Serra, 3 léguas a sul da vila de Odmira. Portanto, do que é que se estava a falar aqui? Bem, estava-se a falar num pequeno núcleo de povoamento que ficaria a cerca de 4 ou 5 quilómetros a sul da atual Santo Eutónio, da atual vila de Santo Eutónio. É um ponto que hoje em dia, cuja localização hoje em dia é desconhecida. Este nome Pé da Serra, Pé do Cerro, não acontece só nesse caso. É um nome que surge em vários lugares, em várias freguesias, e, por exemplo, em Saboia, e de facto dá a impressão que designa um lugar, um pequeno núcleo de povoamento que ficava na encosta de um cerro, de uma elevação. Seria naturalmente o que significava esse nome, do Pé do Cerro ou Pé da Serra, porque as fontes indiferentemente designam assim, e portanto é de facto essa primeira referência. Aliás, a mesma fonte refere no lugar que é um lugar que é hoje na freguesia de Relíquias, um sítio chamado Pereiro. Também lá existe esse nome existe lá. Do microfone, esse nome existe ou lá. Ou puxa o microfone um bocadinho para ti. Portanto, esse nome de Pereiro existe ainda lá. Agora, aqui no caso de Pé da Serra ou Pé do Cerro, neste momento é desconhecido. Por essa altura, aproximadamente, 1532, ou pouco depois, existiam alguns lugares com algum povoamento, mas eram lugares que ficavam junto a ribeiras, em sítios que tinham alguma característica favorável ao assentamento populacional, como era o caso de Açoreiro, Amieira e mesmo Orada, ou Santa Orada. Foi o Santa Orada porque, enfim, havia uma edícula onde estava colocada uma imagem de Nossa Senhora
que estava estava associada a uma lenda, enfim, milagrosa, como é frequente nestes casos, nestes relatos populares. E aqui, já agora só por curiosidade, porque ainda não entramos em Santo Eutónio, caso não tenham percebido, ainda estamos aqui à volta, ainda estamos em 1532, Santo Eutónio surge um pouco mais à frente. Já agora este recenseamento ou numeramento que se levou a cabo entre o Tejo e a Odiana. Eu já respondo isso, mas antes disso eu queria fazer uma referência ao seguinte. É claro que antes do século XVI havia povoamento, o que não havia era uma freguesia chamada Santo Eutónio. Por exemplo, em São Miguel, no sítio onde se encontrava a antiga ermida de São Miguel, os arqueólogos encontraram vestígios de uma ocupação romana e não só. Ermida essa que foi demolida, sim, cujas ruínas foram demolidas. Foram demolidas, exatamente. Existiam lá umas ruínas e um dia... Um dia já estamos a falar já recentemente. Já, na época da democracia, de forma, enfim, desgraçadamente, podemos dizer assim, lamentavelmente foi demolida. Agora, isto é curioso, eu já agora posso também meter aqui uma pequena referência a uma interpretação desta paisagem, destas paisagens arcaicas. O São Miguel é um santo que está relacionado com a pesagem das almas, isto é, ele é representado, é um santo, portanto é um anjo, melhor dizendo, é um anjo que pesa as almas na altura da morte e pesa-as para quê? Para ver qual é a quantidade de boas ações e de más ações que essa alma transporta e que lhe permitirão ou não salvar-se. Muitas vezes não se salvam imediatamente, vão parar ao purgatório, que é uma espécie de além intermédio. Mas, curiosamente, neste sítio de São Miguel, portanto, em que era adorado São Miguel e era festejado São Miguel, na época romana existia um santo, que era o Hermes, e cuja virtude, digamos, cuja característica era ser o Hermes psicopompo, isto é, o deus que escoltava depois da morte, que escoltava as pessoas, digamos, os falecidos, depois que morriam. Portanto, esta relação entre o Hermes da época romana e o São Miguel da época já cristã, dá a impressão que não é ocasional. Existe aqui uma relação que se vai propagando no tempo, que, portanto, há uma espécie de interpretácio, isto é, uma adaptação das várias religiões da mesma realidade. Claro que na época romana era o Hermes, na época cristã já tinha que ser um santo ou um anjo, no caso São Miguel. E relativamente à dúvida entre Tejo e Odiana. Sim. Bem, houve uma altura na Idade Média em que o rio Guadiana se chamava à portuguesa, isto é, se chamava Odiana. Como se sabe, os rios, enfim, que tenham nomes de origem árabe, começam em Espanha por Guadalquivir, Guadiana, e em Portugal por Odmira, por aí afora. Ode Seixe, Ode Leite, Ode Louca, por aí. E houve uma altura em que, de facto, se adaptou o nome espanhol do rio Guadiana, que era Guadiana, embora se dissesse também em Portugal, à portuguesa, isto é, Odiana, rio Odiana. Portanto, isso que entre Tejo e Odiana era uma comarca que ficava entre o rio Tejo e o rio Guadiana. E o rio Guadiana tem exatamente esta dualidade de se chamar Guade à espanhola, porque é um rio fronteiriço e, portanto, há essa influência toda de Espanha, não é?
E começámos, como eu referi há pouco, aqui no início do século XVI, primeira metade, estávamos em 1532, mas depois avançamos. Há aqui um acontecimento europeu que marca uma mudança na organização do território e que já referimos aqui quando falámos na criação de outras freguesias, nomeadamente as freguesias mais antigas do Conselho de Odmira. Sim, que são aquelas que nós estamos a tratar agora. Santo António, Santo António é uma delas também, e que é o Concílio de Trento, esse acontecimento europeu. Precisamente. Já agora, eu peço que passes a imagem para nós irmos acompanhando o discurso com imagens. Certo. Já temos a imagem. Tu hoje estás um bocado assim, mas já está. Que imagem? Pois o problema é que eu não sei que imagem é que está. Está essa que tu estás a ver aí. Isso. Pronto, então eu quero que passes essa imagem. Outra imagem ainda. Certo, pronto. A partir daqui já te podes guiar por este monitor. Sim, claro, mas então passa. Ora bem, o que existia antes enfim, por meados do século XVI, por exemplo, em 1532, o que existia no Concelho de Odmira, no antigo território do Concelho de Odmira, ainda sem as freguesias que foram agregadas, foram juntas ao Conselho no século XIX, existiam duas grandes freguesias, que estão aqui sumariamente indicadas, que era a freguesia de Salvador, mais a norte, e a freguesia de Santa Maria, mais a sul e a mais sueste. Portanto, estas duas grandes freguesias conformavam o território. A sua sede, naturalmente, era na Vila de Odmira, e é a partir deste território de duas únicas freguesias que nós vamos conhecer uma subdivisão, portanto, uma densificação da rede de freguesias. Podes passar, por favor? E assim nós vemos que várias freguesias se criaram no Concelho de Odmira. Da última vez que aqui estivemos a falar sobre Saboia, já vimos este mesmo mapa. Agora vemo-lo com a freguesia de Santo António selecionada. Vemos que é uma grande freguesia. O termo, logo no início, a área ficou aproximada àquela que tem hoje. E, portanto, nós vemos aqui a freguesia de Santo António ontem e hoje. Podes passar, por favor? Ora bem, quem é que nós vemos aqui? Vemos uma imagem que representa Dom Teotónio de Bragança, que foi arcebispo de Évora entre 1578 e 1602. Bem, qual é a importância do Santo António de Bragança? Ora bem, acabaste de dizer que um acontecimento internacional que ocorreu em meados do século XVI, tinha determinado de forma direta, podemos dizer, a reorganização deste território. Bem, a reorganização deste território também tinha a ver com o facto de, na primeira metade do século XVI, ter havido um crescimento populacional generalizado no país, que eu creio que também se verificou no Concelho de Odmira. E, portanto, havendo simultaneamente crescimento populacional e, por outro lado, tendo, em meados do século XVI, o Concílio de Trento, que foi o concílio contra a Contra-Reforma, nesse concílio decidiu-se que, para aumentar a eficácia catequética da Igreja, se criassem a influência da Igreja, se criassem novas freguesias. Porque criando-se novas freguesias, criava-se uma nova igreja, criava-se... e uma maior proximidade. Maior proximidade das pessoas e novos párocos também. Havia até freguesias que tinham mais do que um pároco, mais do que um clérigo, um sacerdote. Mas pelo menos o pároco tinham. Ora bem, aqui no caso do Concelho de Odmira foi isso que se verificou. Concretamente, sabe-se que em fins do século XVI, o arcebispo de Évora, Dom Teotónio de Bragança, fez uma viagem pelo sul. É preciso dizer que toda esta área pertencia à arquidiocese de Évora. Portanto, não havia ainda a diocese de Beja.
E, portanto, ele vem por aqui e talvez no princípio do ano de 1584, 84, sim. ele terá passado por aqui. Só dizer, se calhar era bom frisar aqui que isto são administrações, são divisões administrativas religiosas. Sim. E ainda não eram civis, não é? Portanto, ainda, a autoridade aqui ainda Embora tivessem, a certa altura, as freguesias passaram a ter também uma componente civil, uma componente de administração civil, chamados juízes de vintena. Mas basicamente era uma organização, era uma circunscrição eclesial, portanto tinha a ver com a Igreja, porque a circunscrição civil era o concelho, a circunscrição religiosa era a freguesia. Portanto, a administração religiosa e eclesial era muito mais próxima, muito mais densa e, portanto, naturalmente até mais eficaz. Bem. E o que nós vemos é que, de facto, o Dom Teotónio passa por aqui, ele diz até uma narrativa que provavelmente é real, ele teria vindo das Caldas de Monchique, teria passado por lá, teria aproveitado. É tal história que eu estava a brincar há bocado, porque, enfim, o historiador és tu, eu olho para isto quase como os olhos de uma criança e, portanto, eu brinco com estas coisas todas. É a história do estacionamento, que vamos ver mais à frente, e é a história do tipo que foi tomar banho ali a Monchique e perdeu-se no caminho para cima. Ele deve ter aproveitado a viagem ao sul, passou pelas Caldas de Monchique, que eram umas caldas muito conhecidas, eram umas águas medicinais muito conhecidas já desde a Idade Média, e, portanto, ele deve-se ter detido lá há algum tempo. Aliás, essa viagem durou 5 meses, portanto, foi uma longa viagem pelo sul do país. E ele deve-se ter demorado em Monchique. A seguir veio para norte, na direção de Odmira, que ele naturalmente... Eu posso ler esse parágrafo, se não te importas. Na verdade, o arcebispo terá passado nesta terra em princípios de 1584 e contava a tradição, ainda segundo a citada fonte de 1791, que depois tu dirás qual é, porque eu estou a tirar isto aqui um bocado assim, sem grande cuidado, que, vindo dos banhos de Monchique, se perdeu pelos caminhos da serra e ficou hospedado na herdade da Gaga, junto ao local onde depois se faria a igreja. Precisamente. Ele vinha na direção de Odmira, ele naturalmente trazia na sua agenda a constituição de novas igrejas. E, aliás, o próprio Conde de Odmira, portanto, Dom Sancho Noronha, ele tinha estado várias vezes em Odmira, também deveria ter estado aqui a tratar desse mesmo assunto. Porque, como é sabido, havia mais do que um poder no mesmo território, neste caso era o poder municipal e o poder senhorial, além do poder régio, evidentemente, e portanto, estes acordos necessitavam da presença e da palavra não só do poder religioso e municipal, como também do poder senhorial, que aqui era representado pelo Conde de Odmira. Conde esse que, naturalmente, não vivia em Odmira, passava por aqui de vez em quando e passou algumas vezes nesse ano. Portanto, o arcebispo terá chegado, depois de se ter perdido, o que era normal, não é? Nessa altura os caminhos... Não havia placas, tudo, e muitas vezes não havia sequer gente para informar. E, portanto, tudo era um bocado complicado. Ele terá chegado a uma herdade que se chamava Herdade da Gaga, sabemos isso pela documentação, mas esse nome já não existe. E, portanto, ali terá feito um encontro com alguns lavradores, ter-lhes já feito ver a necessidade de haver uma igreja, porque eles tinham que se deslocar sempre só para completar esta citada fonte de 1791, que fonte é? É uma fonte que nos... é uma fonte eclesial, portanto, de um pároco que interrogado sobre qual tinha sido a origem da sua freguesia, ele descreve e, portanto, dá algumas informações que ele próprio acabou de elaborar através da consulta de alguns arquivos que tinha na igreja. Bem. Portanto, o Dom Teotónio terá, na altura, feito um encontro com as pessoas, ter-lhe
dito que tinham toda a vantagem em ter a sua própria igreja. As pessoas naturalmente estavam predispostas a isso, porque tendo uma igreja próximo das suas casas, eles não precisavam de fazer quilómetros e quilómetros, léguas e léguas, como se dizia então, até chegarem à sede do concelho. Só admira cerca de 3 léguas, não é? Sim, 3 bombas, era até mais, até lá à ponta, até, por exemplo, Claro. até São Miguel. Claro, sim, daí seria mais. Ainda Portanto, seria 3 mais. léguas. Portanto, eram grandes distâncias e às vezes com ribeiras cheias e por aí fora, e nem sempre as locações eram fáceis. Aliás, frequentemente as locações eram difíceis. E, portanto, ele conseguiu logo que houvesse ali à volta um número significativo de lavradores que achassem a ideia excelente. Portanto, ficou a coisa mais ou menos acordada com os próprios moradores. A seguir, o arcebispo dirige-se para Odmira, esteve alguns dias em Odmira, e onde crismou, e onde naturalmente terá conversado sobre o assunto. Terá conversado com a Câmara, eventualmente com algum enviado ou com algum representante dos condes de Odmira, e, portanto, decidiram a constituição da nova freguesia. Devem ter feito uma ata com um auto, como também se dizia, um auto com a marcação da nova freguesia, portanto, a marcação do território da nova freguesia, e, ao mesmo tempo, o local onde a igreja seria constituída, isto é, o centro da freguesia. E, portanto, a igreja, Santo Eutónio, portanto, a igreja tem um lugar mais ou menos central na freguesia e ao mesmo tempo passava por ali uma estrada que ia para sul, portanto, uma estrada, isto é, os caminhos que iam para sul, e, portanto, era um ponto adequado para a construção de uma nova igreja. Aliás, a igreja, se passares a imagem, como se vê aqui, a igreja ficava numa plataforma que tem um certo pendor para o lado de uma ribeira, de um barranco que lhe passa a nascente, e, aliás, a própria igreja reservava para o casario da povoação que se iria naturalmente agregar à volta enfim, do lugar do culto, reservava um terreno. Esse terreno era loteado, podemos chamar assim, e os lotes eram afurados por uma quantia módica, por uma pequena quantia a cada morador que quisesse vir morar para junto da igreja. E, naturalmente, vinham sempre moradores para junto da igreja, porque a igreja tornava-se o centro de encontro, digamos, era o principal centro de atração para as pessoas se encontrarem. Vê-se aqui que há aqui 2 tipos de paisagem, não é assim totalmente visível, mas vê-se que para lá do barranco, para o lado de nascente, era a zona da serra. Para o lado de poente era a zona da Charneca, portanto os areais da Charneca do litoral, sim, portanto, claro, do lado do mar. Sim, é uma freguesia que tem um pouco de tudo, tem serra, tem Charneca. Precisamente, são portanto dois tipos de paisagem, 2 tipos de terrenos, enfim, 2 tipos de vegetação, e portanto são bem definidas estas áreas que constituem a freguesia, Serra e Charneca. Isto já era antes de ser construída a igreja, portanto já havia aqui alguma evolução demográfica que se podia notar, não é? Portanto, já vivia aqui muita gente, até... Não, junto à igreja... Não junto à igreja, mas no território da freguesia. A freguesia já era uma freguesia povoada, que era um povoamento disperso. Aliás, como outras freguesias que nós vimos. Exatamente. Portanto, o povoamento... as igrejas é que suscitaram a existência de um núcleo de concentração de povoamento. Portanto, foi o que aqui aconteceu. Como se vê, o núcleo inicial do povoamento desta aldeia, na altura aldeia, hoje em dia vila, é a poente da freguesia. Há um espaço junto à igreja, mesmo de fronte da igreja, que é um espaço que foi sempre muito importante,
que era o chamado Quintalão, depois chamado Largo Gomes Freire, já vamos ver. E conseguimos ver aqui na fotografia, aqui umas pessoas em frente à igreja. Portanto, esse grande espaço sempre foi um espaço importante que serviu para fazer feiras, mercados, etc. Sim, queres que eu passe? Só mais uma coisa. Sim. Podemos ver que isto é uma fotografia da primeira metade do século XX. Claro. Podemos ver que há aqui casas, pequenas casas, mas também há algumas casas já que mostram um certo poder económico. As casas ali na fotografia mais à direita, com mais dois, à direita, com dois pisos, precisamente, casas de 2 pisos, com alguma... Vê-se que é gente que já tem dinheiro. Atenção que do século XIX é um século em que há grande desenvolvimento da agricultura de cereais, há até um certo desenvolvimento da indústria, nomeadamente a indústria corticeira e a indústria... E até a indústria relacionada com os cereais. Exatamente, a indústria de moagem, isto também na primeira metade do século XX, e portanto nós vemos, é um período da transição do século XIX para o século XX e contemplando também as primeiras décadas do século XX, vemos um certo crescimento económico que se reflete depois na própria existência de habitações com alguma dimensão e até com uma arquitetura mais notável. Então, podemos marcar aqui o nascimento da freguesia com a construção da igreja. E isto estamos a falar de que data, então? Estamos a falar em uma data que imediatamente a seguir a 1584. A primeira referência é de poucos anos depois, a primeira referência documental à igreja, à freguesia, mas, portanto, por essa altura, a seguir a 1584, foi naturalmente feita a demarcação da freguesia, foi construída a igreja e 4 ou 5 anos depois, cerca de 1590, portanto, a freguesia estava a funcionar, digamos assim. Eu vou ler aqui outro parágrafo. Em 1772, a fábrica da igreja cobrou 13.740 réis desses foros, a uma média de 100 réis a cada casa, o que significa um número de quase 140 moradas. À fábrica pertenciam ainda as casas do cura e do sacristão. Em 1821, o surto construtivo havia quase esgotado o terreno disponível. Por essa altura, face a anomalias permitidas nos aforamentos pelos oficiais da fábrica, e vou parar aqui, embora não interrompa a frase a meio, mas isto para dizer que houve uma expansão acentuada. Houve uma expansão notável. Estás a ver, estamos aí em princípios do século XIX, verificamos que o terreno reservado pela igreja para a instalação dos moradores tinha-se esgotado. Portanto, e já havia 140 casas, não é? Portanto, indicava, pela quantia que foi recolhida, a 100 réis cada foro, indicava um número de quase 140 moradas. Portanto, já era um núcleo populacional de alguma dimensão. E, portanto, havia mais gente a querer morar e, portanto, foi necessário expandir a povoação para fora desse bocado de terreno reservado pela igreja. Mas fala aqui em anomalias permitidas nos aforamentos pelos oficiais da fábrica. Portanto, aquilo começou a ser assim. Bom, antes de mais, o que era a fábrica? Não era nenhuma fábrica como nós hoje em dia temos uma usina. Não era nada disso. A fábrica era uma comissão que Podes continuar, que acho que ninguém percebe este ruído. Era uma comissão que administrava as coisas da igreja. Portanto, não só os bens, como aquilo que fosse necessário em termos financeiros da igreja. Portanto, era uma comissão fabriqueira, como ainda hoje em dia as paróquias têm comissões fabriqueiras. Antes dizia-se fábrica ou comissão fabriqueira, é a mesma coisa. Ora bem, a fábrica é que dava autorização às pessoas para construírem, é que fazia esses contratos de afuramento para as pessoas construírem as suas casas. Mas era quem geria, quem fazia a gestão do loteamento. Dos loteamentos, precisamente. O que acontece é que muitas vezes esses contratos eram feitos, enfim, de forma muito facilitada e nem sempre cumprindo as normas
enfim, dizia respeito a um contrato. E eu, relativamente a isso, continuo então a leitura, já nas escrituras, portanto, face a anomalias permitidas nos aforamentos pelos oficiais da fábrica, já nas escrituras, já na desordenada construção das casas, o parque requereu ao vigário-geral da Diocese portanto, que interviesse, que pusesse alguma ordem. Precisamente, a certa altura, verifica-se que havia uma grande pressão, por um lado, e por outro lado, não havia ordem no crescimento. Há uma espécie de urbanismo de origem eclesial que as pessoas deviam cumprir para manter as ruas direitas, portanto, a regularidade do espaço urbano, mas a verdade é que muita gente construía sem respeitar alinhamentos e esse tipo de coisas. Portanto, a certa altura, há um pároco, é um homem que esteve relacionado com o bispo Dom Frei Manuel do Cenáculo, que era um homem das luzes, um iluminado, um homem do iluminismo, e que eram homens que se regulavam pela razão, pela ordem, e portanto achavam que devia haver um urbanismo regular, um urbanismo em que as casas estivessem dispostas de forma regular e não o que as pessoas construíssem a seu bel prazer, tornando o arruamento completamente irregular. E portanto o pároco de facto reparou nisso. Era um homem iluminado, era um homem das luzes, era um homem racional e, portanto, pretende pôr ordem nas coisas. Ordem que ele acusa os seus paroquianos de não serem muito adeptos. Sim. Sim, é engraçado porque depois o espaço ali em torno da igreja é palco de alguns episódios, um dos quais depois falaremos aqui mais à frente. Mas sobre o assunto, diz o juiz de fora de Odmira, Jacinto Falcão Morzelo, de Mendonça, em funções no cargo desde inícios do século XIX, 1820 e 1829, opinava que o povo, na sua mal entendida noção de liberdade, não sabia dar valor aos benefícios da ordem. Estava-se já no liberalismo, portanto, já com outros espíritos, o antigo regime tinha sido deposto e, portanto, havia outra visão das coisas, mais racional. E, portanto, que bebia, digamos, nos ideais do iluminismo. A propósito do liberalismo, durante a Guerra Civil não há registros de grandes confrontos ou grandes episódios nesta... Não há, mas há certamente movimentações por ali. Não há nenhum recontro muito violento, como houve, por exemplo, em São Luís, ou mesmo no Sescal, enfim, noutras terras, ou mesmo em Saboia e em São Martinho, mas talvez porque ficasse a povoação um bocado periférica relativamente à área de influência da guerrilha miguelista. Isto depois da guerra. Não é? Durante a guerra não há notícias de nenhuma situação problemática. E durante, portanto, a guerrilha também não. Embora durante a guerrilha fosse colocado em Santo Eutónio um posto, um posto militar, um destacamento militar para naturalmente fazer patrulhas, para fazer operações, porque ao fim e ao cabo a Serra não estava muito longe, não é? A Serra Algarvia não estava muito longe. E, portanto, havia que acautelar. E, de facto, há um destacamento militar que é colocado em Santo Eutónio e, inclusive, há notícias de obras para haver um reduto para defender o destacamento. É possível que eles tenham colocado o destacamento na zona onde chamam Cerro do Castelo, mas não tenho a certeza que terá sido ali. Mas eles fizeram, com certeza, um reduto, provavelmente em Taipa, para abrigar, digamos, a sede, o quartel do destacamento militar liberal que ali estava instalado. Eu não sei se queres passar, ainda não chegámos há sim. bocado, falámos do traçado, sim. Mas aqui podemos ver... Podemos ver, portanto, isto é o núcleo inicial. Naturalmente a vila depois expandiu-se, não é? Há uma área de expansão que é toda aquela antiga rua que vai para o Odeceixe, que vai, enfim... Chamamos a atenção aqui para o nome das ruas que estão ali escritas. Pois, exatamente. Algumas das ruas é curioso. Há ali uma rua direita
É curioso que ruas direitas aparecem em vilas e também em cidades, em aldeias, como era o caso, não aparece muito. Mas aqui, como havia um urbanismo com alguma regularidade, aqui nós encontramos uma rua direita. O que era uma rua direita? Era sempre uma rua, como existia também a Odmira, era sempre uma rua que levava desde o centro, ou desde a igreja, enfim, de um local central, levava ao arrabalde. É curioso que a Rua Direita em Odmira passou a chamar-se Rua Alexandre Colano, e em Santo Eutónio a Rua Direita também se passou a chamar Rua Alexandre Colano. Já vamos ver quem são estas figuras. E ali a Rua do Meio, que se passou a chamar Rua José... A Rua do Meio passou a chamar-se Rua José Estevão, também outra figura que os republicanos... Enfim, e a Praça Nova, Praça da República. E a Praça da República, precisamente. Portanto, há aqui uma série de nomes que foram substituídos na altura da República com nomes de pessoas que eram queridas aos republicanos. Mas eu queria recuar um pouco no tempo, aqui para finais do século XVIII, sobre aquele episódio que se passou por causa do espaço comum ao pé, junto à igreja. Portanto, e passo aqui a ler para contextualizar, de facto, a qualidade de logradouro comum, portanto, aquele espaço de uso comum, de rocio da área contígua à igreja. Sim, exatamente, esse quintalão era um rocio. Não adotou o nome de rocio, adotou o nome de quintalão, mas era um rocio. Está patente um conflito que opôs a fábrica a um almotacé da Câmara de Odmira. O que é um almotacé, antes de continuar? O almotacé era um oficial, como então se dizia, da Câmara, que tratava de várias coisas, desde os preços, dos produtos, aos espaços, às estradas, por aí. Portanto, tinha uma série de competências. E, naturalmente, aqui, este assunto que ele foi... No qual ele interveio. No qual ele interveio, ele foi chamado a intervir, era da sua competência. Portanto, o nome deste almotacé, deste oficial, era Marcos José da Rosa, e a pedido de um morador, Pedro José Simões, que era... Simões é um nome muito vulgar ali na zona. Este morador, Pedro José Simões, era considerado adverso aos cargos paroquiais e aos que neles serviam. No caso, a fábrica da igreja, ou a comissão fabriqueira, não é? Que era quem superintendia nas questões relacionadas com esse espaço chamado quintalão. Claro. E ele não gostava dessas pessoas, das pessoas que estavam, nem da comissão fabriqueira, nem das suas decisões em relação das suas decisões. E então esse almotacé mandou, a pedido de Pedro José Simões, mandou cortar um sobreiro pelo pé e as pernadas de outros, fazendo publicar um edital em que proibia, sob pena de multa e prisão, alguém que prendesse ali a cavalgadura. Eu chamei a isto, escrevi uma nota, chamei a isto o conflito do parque de estacionamento, porque eram das pessoas que estacionavam as cavalgaduras quando iam para aquele... Só, era um sítio onde também se fazia mercancia, portanto, onde também se fazia comércio, passavam por ali os almocreves, que por vezes levavam as suas mercadorias, e ali à sombra desse sobreiro as pessoas faziam negócio. Portanto, esse sobreiro era muito importante para quem passava, inclusive para as pessoas que passavam por ali, para quem vinha à missa e para quem fazia algum comércio ali, que era do interesse das pessoas da povoação. Pelos vistos foi argumentado que esta ação foi considerada pelo juiz e pelos mais eleitos da fábrica um desrespeito à propriedade eclesiástica. Precisamente. E uma violência contra os moradores. E referiram... O juiz e mais oficiais, quer dizer... A Comissão Fabriqueira tinha um juiz, ou mais do que um juiz, mas em geral um juiz, e depois tinha uma série de outros oficiais. Tinha um escrivão e tinha um secretário. E eles referiam que os fregueses do campo deixavam ali as cavalgaduras quando vinham à igreja e utilizavam os sobreiros para se abrigarem, nas ocasiões tanto de chuva como de calor. E os almocreves que tu referiste até costumavam, dizem eles, demorar-se nele para venderem comestíveis aos habitantes. Okay. Muitas vezes os almocreves traziam pescado, por exemplo. E já que estamos na segunda metade do século XVIII, aproveitamos para falar aqui também noutro episódio que se passou, que foi o terremoto de 1755. Precisamente, um pouco antes,
do que temos estado a tratar, o terremoto, de facto, fez grandes estragos em grande parte do país e Santo Eutónio não escapou. Grande parte das casas caíram e a própria igreja caiu. Ficou apenas um bocado do altar-mor, da capela-mor e da sacristia em pé, mas mesmo essa parte... Não há registros, não há imagens, não há desenhos. Claro. Sabemos apenas que ficou impraticável a igreja. E, portanto, os atos, os ofícios divinos passaram a ser feitos noutro lugar e de facto, a igreja ficou em ruínas e ficou... a precisar de ser reerguida, de ser reconstruída. E, portanto, deixa-me só interromper para dizer que estas imagens que vemos, nestas fotografias antigas, do início do século XX, não é? Início do século XX. É sempre a igreja já depois da reconstrução. Claro, a igreja esteve cerca de 50 anos sem ser reconstruída. Só foi reconstruída depois no princípio do século XIX, numa altura em que quem recebia as rendas que antes eram recebidas por as entidades eclesiais locais, passaram a ser recebidas pela Patriarcal de Lisboa e a partir daí foi a Patriarcal de Lisboa, a Sé Patriarcal, que mandou fazer estas obras. Mas não foi fácil. Eles não queriam abrir os cordões à bolsa. Finalmente, nos princípios do século XIX, eles abriram os cordões à bolsa, e gastaram 4 contos de réis. 4 contos de réis, portanto, seria agora, não sei, mas quanto é que é? 4 contos de réis, ou seja, 4 milhões de escudos. 4 milhões de escudos. Sim. Vamos fazer aquela conta que tivemos a fazer. Mas agora faço tudo. Que a minha cabeça 100 réis são 10 centavos. Sim. Ou seja, 1000 réis é um escudo. Para termos esta noção. Hoje em dia, 1 euro são 200 escudos, portanto são 200 mil réis. A quantia que tu acabaste de dizer... São 4 contos de réis, ou seja, 4 milhões de réis. 4 milhões de réis. Portanto, nesta altura, 4 milhões de réis podia ser que 4 contos de réis... podia ser, ora bem, 5 euros é um conto de réis. Não. 5 euros, sim, 5 euros um conto de réis. Pronto, mas, portanto, eram 20. Ao fim e ao cabo, a igreja completa custou 20 euros. Claro que 20 euros nessa altura foi muito dinheiro. Tanto dinheiro que a Patriarcal de Lisboa, a Sé Patriarcal de Lisboa, levou quase 50 anos para abrir os cordões à bolsa foi feita muita pressão. Nesta imagem serve apenas para ilustrar a importância daquele espaço de que falávamos e que depois foi alvo de conflito entre moradores e utentes do espaço e a própria paróquia. Nesta altura aqui é uma feira ou um mercado de gado, portanto vemos ali muito gado vacum. Bom, esta portanto, é a igreja que foi construída no princípio do século XIX, não era a igreja que existia antes. A igreja que existia antes tem aquela porta, aquele portal, era destes primeiros tempos, é um portal renascentista, mas tudo o resto, aproveitaram o portal, mas tudo o resto, a igreja é uma igreja de princípio do século XIX. Há aqui uma curiosidade que eu tinha e que, entretanto, avançámos no tempo, mas podemos voltar brevemente, que é, por altura da fundação desta freguesia, havia outras zonas do concelho de Odmira que foram bastante acossadas por a atividade do corso. Mas, embora a freguesia de Odmira também seja uma freguesia litoral, não sofreu deste... Pois, quer dizer, não foi muito impactante. Por um motivo muito simples, é que não havia povoações significativas junto ao litoral. Portanto, que desse vontade aos corsários para fazer um desembarque e, portanto, para atacar. Mas era uma costa que era vigiada. Era vigiada porque os navios corsários passavam ao largo. E, inclusive, podiam desembarcar e ir a um monte isolado.
Claro que os montes não ficavam exatamente junto à linha de costa, mas podia sempre acontecer. De qualquer modo, também convinha saber-se se os corsários estavam a passar ao largo para mandar notícias para outros lugares, como era o caso, por exemplo, de Vila Nova de Mil Fontes, ou para Sines, ou mesmo para Odmira, que tinham responsabilidades também no patrulhamento da costa. E neste caso, havia mesmo um posto de vigia junto ao Cabo de Sardão, e que num sítio chamado Vigia do Cavaleiro, ou seja, havia um vigilante, uma sentinela, que todos os verões, quando os corsários apareciam, né? No inverno não era necessário, porque no inverno os corsários não podiam desembarcar, porque o tempo não deixava. Então, todos os verões era destacado para perto do cabo um vigilante, uma sentinela, com um cavalo. Por isso chamou-se aquele sítio Vigia do Cavaleiro. Ora bem, é um sítio cujo nome acabou por dar Cavaleiro, porque de Vigia do Cavaleiro, enfim, com o tempo acabou por ser apenas Cavaleiro. Na realidade, o nome inicial era Vigia do Cavaleiro, sítio onde estava um vigilante para vigiar os mares, para ver se havia velas inimigas, velas dos corsários ao longo da costa, para poderem dar alarme. E esse vigilante tinha um cavalo para poder rapidamente vir às povoações dar esse alarme. Pronto, e agora já podemos voltar podemos voltar à frente no tempo. Voltar à frente. Bom, nós temos aqui a igreja, agora, enfim, mais recentemente, temos o Quintalão, que agora se chama Largo Gomes Freire, que já vamos ver quem era esse Gomes Freire. Podes passar, por favor. A igreja que nós hoje temos, portanto, é uma igreja que não era do século XVIII. Eu posso dizer que na primeira metade do século XVIII a igreja tinha tido obras importantes, tinha retábulos barrocos, naturalmente magníficos, porque a freguesia tinha um certo poder económico, mas a verdade é que o terremoto fez desmoronar as paredes e os tetos sobre os altares e, portanto, tudo foi destruído. Ora bem, portanto, nós temos aqui um altar, mas já é uma coisa do século XIX, já com algumas alterações já do século XX, portanto, não é nada que se possa parecer com os velhos altares barrocos. Mas que tem alguma imponência. Portanto, sim, porque a imponência é sobretudo por causa da abóbada da Capela Mor. De facto, tem uma abóbada pintada, podes passar, tem algumas pinturas interessantes, algumas pinturas que mostram que tem ali uma simbologia eclesial, que tem ali uma mitra papal, tem ali a própria torre representando a fortaleza que é a igreja, enfim, há ali uma série de símbolos, exatamente, há ali uma série de símbolos que têm a ver com a igreja, não é? Símbolos eclesiais e que estão nessa pintura. De facto, neste momento, nesta altura, aquilo que talvez de melhor a igreja tenha, em termos de arquitetura, é esta abóbada e estes grafite, ou se é que podemos chamar assim, que lá estão desenhados. Podes passar. Portanto, nós temos aqui de novo a igreja, vista mais uma vez do sul, que é, enfim, onde geralmente é mais fotografada. E vemos, portanto, ao fundo a parte da serra, sendo que a parte da Charneca está para o lado de Poente. Posso passar? É também uma uma fotografia a preto e branco. Todas estas fotografias que eu aqui apresento são fotografias, quase todas, são fotografias antigas, isto é, fotografias da primeira metade do século XX ou de meados do século XX. Portanto, não há fotografias muito, muito antigas. A mais antiga foi mesmo de princípios do século XX, que foi uma das fotografias que apareceu há pouco. Podes passar, por favor. Ora bem, o que nós vemos aqui é um busto que existe no antigo Quintalão, que é hoje o Largo Gomes Freire.
Ora, o que é que nós vemos aqui? O busto do Dr. Manuel Firmino da Costa, que viveu entre 1877 e 1929. É um busto da autoria do escultor Fernando Fonseca, que é natural de Santo Eutónio, e cujo pai foi uma figura muito interessante de Santo Eutónio, e de que já falaremos mais adiante, que era o José Pedro Fonseca, também chamado Zé Crespo. Portanto, mas que era Manuel Firmino? Quem era Manuel Firmino? Era médico? Era médico. Era um médico que veio para o Conselho em 1902. Na altura, a ideologia, digamos, republicana e o anticlericalismo estavam sempre associados. Eram transportados muitas vezes por estes licenciados que vinham das universidades, os médicos, sobretudo, mas também por farmacêuticos, portanto, gente que vinha de universidades, frequentemente da Universidade de Coimbra, e há uma geração que traz que transporta consigo este republicanismo. E o Dr. Manuel Firmino da Costa é exatamente um republicano que chega ali. Chega ali a uma terra que já de si era republicana. O ideal republicano em Odmira, surge em Odmira cedo. Inclusive, em finais do século XIX, há já ali um jornal em Odmira, que é o chamado Odmirense. Houve vários jornais com este título, mas um deles, Odmirense, é o jornal da Comissão Conselhia do Partido Republicano. E, portanto, a República tinha aqui alguns simpatizantes e até alguns corifeus. Manuel Firmino da Costa, fixou-se... Acabou por fixar... Em 1902... em Santo Eutónio. E ali cria um núcleo fortíssimo de republicanos. De tal forma que a Comissão Conselhia do Partido Republicano deslocou-se de Odmira para Santo Eutónio, onde havia os republicanos mais organizados e mais ativos. Portanto, aqui vou ler aqui mais um parágrafo, que na primeira década do século XX o Partido Republicano recuperou alento enquanto o rotativismo liberal agonizava. Aumento do militantismo, alargamento da sua presença no terreno e mesmo da sua base social de apoio. Em Odmira, com a chegada do médico Manuel Firmino da Costa, que acabámos de referir e que se fixou em Santo Eutónio em 1902, reorganizou a Comissão Municipal, que durante algum tempo teve sede nesta aldeia. O que é que significava aqui o rotativismo liberal em agonia? Na segunda metade do século XIX, desenvolve-se, instala-se em Portugal aquilo que se chamou o rotativismo, isto é, havia dois partidos, um conservador, um mais à direita, outro mais à esquerda, partidos monárquicos que se revezavam no poder. Por fim, parte do fim, era o Partido Progressista, que era o partido mais à esquerda, e o partido mais à direita era o Partido Regenerador. Esses partidos revezavam-se, mas de facto há um período em que eles começam a perder, digamos, credibilidade e o Partido Republicano aproveita. De tal modo que, em 1908, o Partido Republicano ganha as eleições no Conselho de Odmira, ainda antes de haver República em Portugal. E ganha as eleições no Conselho de Odmira porque os partidos monárquicos desistem à partida. Quer dizer, estavam de tal forma desmobilizados que não se apresentam ao sufrágio. E então o Partido Republicano ganhou as eleições. Portanto, no 5 de outubro de 1910, quando foi instalada a República em Portugal, existia no Conselho de Odmira uma Câmara Republicana. É das poucas câmaras no país, em Lisboa outra também, das poucas câmaras no país que são republicanas na altura em que foi instalada a República em Portugal, instaurada a República em Portugal. Portanto, aqui em Santo Eutónio, de facto, é das freguesias mais republicanas. Diz que Firmino da Costa criou ou revitalizou também a Comissão Paroquial Republicana de Santo Eutónio, com a colaboração do professor Abílio Henriques Fernandes e do farmacêutico
António Inácio Pissarra. E o apoio de lavradores como, lá está, Pedro José Simões. Sim, embora... que já não seria o mesmo Pedro José Simões. Exatamente, José Pedro, enfim, era um nome que mais ou menos... o outro estava ainda no século XVIII. O próprio pai do Fernando Fonseca é José Pedro Fonseca. Porquê? Porque também é dessa família, só que era um filho que, enfim, que não foi... que é um filho ilegítimo, digamos assim. E portanto, este homem... E falta-me referir só o Manuel João da Costa, pronto, sim, entre outros. Portanto, eram os republicanos. Aqui, voltando ainda ao José Pedro Fonseca, que era também por alcunha José Crespo, ele é uma pessoa que bebeu muito esses ideais, no princípio. Embora ele considerava-se republicano, sobretudo era um anticlerical e antimonárquico, mas era sobretudo, em termos positivos, ele era sobretudo um libertário, portanto, um anarquista. E curiosamente, ele era um homem com um aspecto modesto, andava quase sempre descalço, andava normalmente descalço. Ele era vendedor ambulante, tinha um burro que segundo se constava, já conhecia bem o caminho de casa, e portanto o burro do Crespo era um burro que toda a gente sabia que era um burro inteligente. Teve mais que um burro. Teve mais do que um. Um era o Caroxo e o outro era o Santinho. E então ele vendia, enfim, as mais variadas coisas pelos montes e, portanto, fazia assim o seu negócio. Na altura do 5 de outubro, isto já durante o Estado Novo, o nosso Zé Crespo, ele içava a bandeira nacional no 5 de outubro, numa altura em que o 5 de outubro começava a ficar um bocado esquecido. Ele, inclusive, chegou a comprar foguetes para atirar, enfim. As pessoas imaginam, mas onde é que ele arranja dinheiro para comprar foguetes? Mas ele arranjava dinheiro para comprar foguetes. Apesar de andar descalço. Apesar de andar descalço e tudo mais. E ele foi, inclusive, ele deu ao filho uma formação também no mesmo sentido. Ainda hoje, eu falando com o Fernando, que é meu amigo pessoal, Fernando Fonseca, ele é um homem que continua a ter no pai uma figura, digamos, tutelar em termos quase culturais e ideológicos. Ele tem uma admiração extraordinária. E depois era esta figura um pouco especial, porque era um homem que andava de pé descalço, mas que era reconhecido em Santo António como uma pessoa de valor, uma pessoa com letras, que lia, que tinha ideais, enfim, e, portanto, era esta figura especial que existia em Santo António. E muita gente das pessoas mais velhas lembram-se perfeitamente dele, da sua figura um pouco exótica, digamos assim. Ele chegou numa altura já, na época do Estado Novo, ele chegou a haver, enfim, o alarme de que se preparava uma revolução no Alentejo contra o Estado Novo, e ele foi preso. Teve 3 dias preso. Mas a certa altura, mas prendem o José Crespo, mas ele, se não prendem mais ninguém, isto até parece mal, mas vão prender um homem que anda de pé descalço. Mas, de facto, eles prenderam também porque sabiam que existia ali uma pessoa que, apesar do seu aspecto, não lhe olhassem ao aspecto, porque, na verdade, ele era um homem lido, um homem que sabia coisas, que tinha ideais. Que tinha consciência. Bem, portanto, isto a propósito da República ainda na primeira metade do século. Sim, aqui o Dr. Firmino da Costa teve de facto uma função muito importante aqui na freguesia, não é? Diz aqui que ele, em conjunto com os outros nomes que já referi, transformaram Santo António no baluarte republicano do Conselho de Odmira. Precisamente. Quando foi o centenário da República, houve enfim, um evento em Santo António que foi concorrido por alguns historiadores, que foi organizado pelo próprio Fernando Fonseca e outras pessoas, juntamente comigo e com o próprio Jorge Fidalgo, que na altura tinha o jornal, portanto, com o Constantino Pissarra, portanto houve ali uma série de comunicações, com o próprio Zé Viana,
que nós já vemos de ver quem Já é. vamos ver. Posso então... E, portanto, o centenário da República foi ali, de forma condigna, comemorado na Vila de Santo António. Uhum. Podes passar, por favor. Portanto, nós vemos aqui algumas... A República, de facto, fazia propaganda e tinha na instrução um dos seus pilares. A República julgava que o homem republicano devia ser um homem instruído, mas que devia ser também um cidadão. E por isso, aqui, por exemplo, há aqui a Cartilha do Povo, onde há uma série de princípios republicanos que são divulgados, e aqui do lado direito há um recibo da nova Casa Minerva, em que a Biblioteca de Santo António, a Biblioteca Popular, como então se chamava estas bibliotecas, paga um livro de salvaguardatas. E, portanto, ele também esteve na base da fundação dessa Biblioteca Popular. Podes passar, por favor? Ora bem, curiosamente temos aqui uma imagem rara e curiosa. Podes explicar o que é que se passa aqui? O que se passa aqui é o seguinte: nós estamos aqui na Praça Sousa Prado, em Odmira, e vemos isto no princípio do século XX, e vemos aqui aquilo que é intitulado o Batalhão Escolar de Santo António. Uhum. Ora bem, o batalhão, enfim, não tinha assim muita gente, quando muito seria um pelotão, mas pronto, vemos aqui uma série de jovens, crianças que uniformizadas, com um ar militar e portanto, como é que nós interpretamos esta fotografia? Foi tirada onde é o atual Jardim Largo Sousa Prado. Sim, Jardim dos Patos. Mas quem é que criou este batalhão escolar? Que não deixa, quer dizer, esta fotografia não deixa de me intrigar. Ver aqui um grupo de crianças com armas e uniformizadas. A República tinha vários ideais. Um dos ideais tinha a ver com o próprio ambiente em que nasceu. O princípio do século XX é um princípio em que é fomentado e existe um nacionalismo português que pretende revitalizar as glórias da nação, as glórias antigas de que já só havia lembrança, que tem um império colonial a defender e, portanto, o republicanismo tem essa dimensão nacionalista, que é sempre uma dimensão perigosa, frequentemente uma dimensão neste caso perigosa. Um bocado belicista, não é? Belicista, exatamente, porque o nacionalismo é frequentemente belicista. E por isso, o que é que acontece? As crianças recebiam não só instrução enquanto cidadãos, por exemplo, havia dirigido por um farmacêutico, este batalhão. Pois, e havia também... Um ex-tenente miliciano. Pois, havia também uma formação sobre a natureza, por exemplo, de defesa da natureza, a festa da árvore, tudo isso existia, mas depois havia esta componente, havia, portanto, uma dimensão, digamos, ecológica, com a festa da árvore, que era também um dos emblemas da República, mas depois havia esta dimensão nacionalista que fazia com que eles se pusessem que deviam criar cidadãos de corpo inteiro que também soubessem defender a pátria se a pátria precisasse deles. Na mesma freguesia, Santo António, um batalhão escolar dirigido pelo ex-tenente miliciano farmacêutico António Inácio Pissarra deu resposta ao preceituado no Regulamento da Instrução Militar Preparatória de 1911, que através das disciplinas de educação cívica, ginástica, canto coral e preparação militar pretendia fomentar a educação cívica republicana. Precisamente isso. E, portanto, nós temos aqui mas há que ver que, nesta mesma altura, no período da chamada Primeira República, os ideais libertários e anarquistas também se difundem por aqui, que são ideais normalmente pacifistas. E, portanto, há como que aqui um choque entre esses dois tipos de ideais. Por um lado, o nacionalismo e o civismo republicano que pretendia educar cidadãos
de corpo inteiro, quer dizer, que inclusive pudessem defender a pátria, e, portanto, com uma dimensão militarista associada. E, por outro lado, havia a difusão de doutrinas anarquistas, libertárias, que frequentemente, não sempre, mas frequentemente eram pacifistas. Por outro lado ainda, havia a difusão da escola nova, de Francisco Ferrer, salvo erro era Francisco, se não estou enganado, Ferrer, que era um pedagogo espanhol da Catalunha, que acabou por ser morto, e que também tem aqui a sua influência, não é? Nesta região. Deixou inclusive aqui o nome de uma rua, que hoje em dia pouca gente já sabe onde é que é, o nome de uma rua, mas em Odmira. E, portanto, há contradições nesta sociedade republicana. Contradições que se debatem entre o nacionalismo por um lado e até algum militarismo, e por outro lado o pacifismo. E ao fim e ao cabo uma certa aversão dos camponeses, das pessoas pela tropa, pela vida militar, ao fim e ao cabo. Posso passar? Sim. Ora bem, nós há bocadinho vimos alguns dos nomes que estão hoje associados a algumas destas ruas. Nós vemos, por exemplo, o Largo Gomes Freire, que é dado ao Quintalão, o nome de Gomes Freire. Gomes Freire era um maçom, portanto, uma pessoa que tinha ideais que os republicanos já perfilhavam. Era um maçom, um homem ainda do século XVIII, mas que foi morto no princípio do século XIX, porque, enfim, era um homem descontente, nomeadamente com o correr da política em Portugal, que estava muito dirigida por os ingleses, sobretudo através do Marechal Beresford, que aqui dirigia grande parte da política em Portugal, e ele acabou por ser condenado à morte. Enfim, daquelas condenações típicas de militares, umas vezes é por traição, outras vezes é por qualquer outra coisa assim, e ele foi condenado. Na altura ele até pediu para ser fuzilado e não enforcado, e não lhe permitiram ser fuzilado, e enforcaram-no, o que é uma falta de respeito. Portanto, esse Gomes Freire teve essa vida, ele bateu-se contra os franceses, ele é um homem que, portanto, tem uma longa história de serviços à pátria, digamos assim. E à direita temos... Depois aqui nesta fotografia temos dois homens. Dois. Portanto, dois homens. É que eu não estava a conseguir ler ali o nome. Portanto, da temos... esquerda para a direita, então. Temos dois homens que deram nomes às ruas também de Santo Eutónio, que são homens que se bateram na Guerra Civil, dos liberais contra os miguelistas. Portanto, do lado esquerdo, digamos, do espectro social, da componente social do país, social e militar, e do espectro partidário. E, portanto, nós temos à esquerda José Estevão, um homem que foi, portanto, que combateu na guerra, que foi um parlamentar, um homem com grande verve, com poder de palavra, um orador parlamentar de excelência, e, portanto, um homem que está à esquerda, na sua vida de político. Ele encontra-se à esquerda, naturalmente, uma esquerda que nessa altura ainda não era republicana. Mas enfim, os republicanos consideravam que estavam muito próximos deles. Do lado direito temos o Alexandre Herculano, que é um dos intelectuais portugueses, um homem que também se bateu na guerra, que era historiador, que era romancista, portanto um homem da época romântica, e é um homem que de facto associa essa dimensão cultural com a dimensão cívica. Portanto, todas estas duas figuras, de facto, são figuras que estão hoje em dia nas ruas de Odmira, e que têm alguma coisa a ver com
com os republicanos. Os republicanos consideraram estes dois homens como seus também, embora eles tivessem vivido antes da República. Portanto, o Alexandre Colano, como eu disse há pouco, substituiu a Rua Direita em Odmira, e em Santo Eutónio também substituiu a Rua Direita. Enquanto que o José Estevão o seu nome foi dado à Rua do Meio em Santo Eutónio. Ora bem, mas a verdade é que Odmira, finais do século XIX, princípios do XX, Santo Eutónio, a freguesia de Santo Eutónio começa a crescer bastante. E uma das zonas de crescimento é o litoral, que era uma zona geralmente pouco atrativa de povoamento, por vários motivos. Claro. Nos velhos tempos, devido aos corsários, depois disso, devido aos terrenos pouco agrícolas, a existência de ventos marítimos. Mas a partir do momento em que começa a haver a concorrência de clientes para os banhos marítimos, para as praias, o litoral também começa a desenvolver-se. E nós temos aqui uma fotografia antiga da Zambujeira. Enfim, a Zambujeira hoje em dia é uma terra bastante maior. Temos aqui uma fotografia em que a praia não tem ninguém, porque naturalmente estava-se na época baixa, e portanto a fotografia terá sido dos anos 20 ou coisa ou 30. É uma povoação que se desenvolve no século XX já. Nós temos aqui uma outra praia, que é a Praia dos Alteirinhos, também na Zambujeira. Portanto, hoje em dia, a Zambujeira, hoje em dia é Santo Eutónio, não é? Sim, é na Zambujeira, na mesma, mas que já não é... Pois, foi na Zambujeira, na antiga freguesia da Zambujeira. Na antiga, isto é, como se sabe, a Zambujeira chegou a ser constituída como freguesia autónoma, que foi retirada do território de Santo Eutónio, mas entretanto foi abolida. Portanto, neste momento, esta praia é já de Santo Eutónio, porque a freguesia de Zambujeira já não existe. Ora, podes passar, por favor. Nesta freguesia existem alguns pequenos portos de pesca. Um deles é este, da entrada da barca, ou de Sardão. O nome antigo desta reentrância era Sardão. Nome esse que lhe era dado por uma herdade que confinava com esta praia. Cabo Sardão também foi uma contaminação daquele cabo pelo nome de um sítio chamado Sardão. Portanto, Sardão inicialmente não era o cabo, era uma herdade, era um sítio que aliás tinha pertencido aos condes de Odmira no século XVI. Portanto, nós temos aqui ainda sem as obras que nós hoje em dia conhecemos, portanto, este pequeno porto, com os seus botes. Um porto natural. Um porto natural, nesta altura. Hoje em dia já tem alguma coisa de artificial, porque já lhe foram feitas algumas obras, mas, portanto, com os seus botes. E é um porto que tem, as primeiras notícias que existem sobre este porto ainda são do princípio do século XVII. O Alexandre Massai, um engenheiro militar, passou por aqui e veio aqui levantar uma fazenda de um navio que tinha naufragado. A fazenda deu à costa, não se sabe que fazenda era, mas portanto era alguma fazenda que flutuava, deu à costa e ele veio aqui fazer o levantamento. Portanto, houve uns botes que o puxaram e ele veio levantar. E diz que esta reentrância, que ele chama exatamente Sardão, que era suscetível, que era boa para se criar aqui uma almadrava, isto é, uma armação de pesca. Portanto, já nessa altura ele achava que aqui se podia criar uma armação de pesca. A verdade é que ao longo dos tempos não se criou essa armação de pesca. Portanto, a armação de pesca é uma pesca já, digamos, quase industrial, uma pesca empresarial, digamos. Portanto, monta-se uma rede fixa no mar, geralmente montava-se na primavera e desmontava-se no outono, e ao longo de todo o verão, primavera, essa rede ia capturando pescado. E depois as barcas da armação iam recolher esse pescado. Portanto, eles aqui nunca fizeram, mas havia sempre, ao longo dos séculos XVIII, século XIX, havia alguns pescadores de Santo Eutónio, desta freguesia de Santo Eutónio, 2 ou 3 pescadores, que todos os anos metiam os botes na água
e faziam-se ao mar, portanto faziam uma pesca costeira muito próxima, portanto para aproveitamento dos recursos, não é? Claro. Mas era uma atividade, claro, com uma importância muito inferior à agricultura, não há nada que se parecesse. E agora, como fizemos ao contrário, né? Primeiro mostramos as localidades da freguesia e agora o mapa. Pois, nós vemos que hoje em dia a freguesia de Santo António tem uma série de localidades com alguns habitantes, com um número significativo de habitantes. Acabámos de ver a Zambujeira do Mar, mas também há Cavaleiro, perdão. Também há Fataca. Mas percebe-se que a população desta freguesia também é uma população muito concentrada. Sim, embora o povoamento era muito rural, muito desconcentrado, muito disperso, quando a atividade principal era a cerealicultura. Isso acontecia um pouco por todo o lado. Sim, sim. Mas hoje em dia, portanto, essas pessoas, esses camponeses, saíram dos campos e saíram do próprio concelho, saíram da freguesia e do concelho a partir de meados do século XX, porque a cerealicultura acabou, mas hoje em dia os principais lugares desenvolveram-se mais próximo do litoral, que é o caso, por exemplo, da Zambujeira, como já disse, que é o caso de Cavaleiro, mesmo até São Miguel, que não fica muito longe do litoral, ou o Brejão, ou o Fataca, ou o Malavado, são terras que ficam todos na Charneca. Portanto, não ficam na serra, sendo que a serra, tradicionalmente, era a parte mais rica da freguesia. Claro. Porque tinha outros solos, tinha outra capacidade para poder produzir do ponto de vista agrícola. De qualquer modo, no século XIX e século XX, Santo António conhece também a indústria, como disse, a indústria corticeira, a indústria moageira, teve também uma cerâmica, e portanto há uma série de atividades que se desenvolvem, portanto, numa fase mais adiantada da vida desta freguesia, o que acontece também um pouco por todo o lado. Acho que eu passo. Sim, se faz favor. Este é o nosso último slide. Ora bem, antes de irmos a esse slide, eu só queria aqui, enfim, dizer mais duas coisas sobre, digamos, fazer um pequeno resumo. Portanto, povoações hoje em dia: Zambujeira, Cavaleiro, Brejão, São Miguel, Fataca, portos de pesca, entrada da barca, no Sardão, Azinha do Mar, praias, portanto, Praia da Zambujeira, Carvalhal, Brejão, tudo isso são praias que hoje em dia atraem pessoas, não é? Há várias ermidas, portanto, esta dimensão religiosa continua a existir, que é o caso da Zambujeira, Zambujeira, Cavaleiro, que são ermidas do século XX já. Tanto na Zambujeira como no Cavaleiro tem as suas igrejas, mas são igrejas já de construção recente do século XX, e exatamente porque são povoações. Estas povoações são povoações de crescimento recente. Mas há o caso de São Miguel, que tinha uma ermida, que foi demolida, essa que acabámos de falar, que tem crescido nos últimos anos, esta pequena aldeia, e que é o caso também de João de Ribeiras, que é uma ermida que fica já para os lados da serra. Há uma outra que era Orada, ou Santa Orada, todas elas ligadas a algumas lendas relacionadas com a própria... com os milagres que estes santos faziam. Por exemplo, no caso da Orada, a certa altura procuraram a imagem de Nossa Senhora, estava numa edícula, portanto num nicho. Nunca houve uma ermida, mas era uma edícula. E a certa altura tentaram trazê-la em procissão para fora daquele sítio. E o que acontece é que quando as pessoas que traziam o andor se vinham afastando do sítio da sua edícula, o andor começou a pesar tanto que as pessoas, os homens, não foram capazes de transportar mais. São as tais lendas. São as tais lendas. E, portanto, a imagem queria voltar para a sua casa. Há uma certa... Há aqui uma certa simbologia, uma certa metáfora nisto.
Provavelmente a metáfora tem a ver com a ideia de que existiam lugares santos, que a sacralidade dos lugares não podia ser contrariada. E, portanto, a imagem não podia sair de lá porque era naquele sítio que devia estar. Os lugares tinham a sua sacralidade. E a sacralidade deste lugar era acentuada pelo facto de ter uma fonte que tinha virtude. Uma fonte cuja água, na manhã de São João, tinha uma determinada virtude. Podia curar doenças, etc. Portanto, isto estas lendas mostram esta geografia arcaica, digamos, esta geografia antiga, cheia de lendas e narrativas lendárias de divindades aquáticas que o cristianismo assimilou. Ora bem, nós temos também aqui na freguesia o farol de Cabo Sardão, portanto um dos faróis importantes em Portugal. Do qual já falámos, portanto, numa emissão só dedicada aos faróis da Costa Alentejana, o alumiamento da Costa Alentejana. Precisamente. E nós, por outro lado, eu queria também, não queria deixar de citar aqui o livro, de referir aqui o livro do comandante Soares Fernandes, que é um amigo, a quem chamam Zé Viana. As pessoas normalmente têm alcunhas, e a alcunha do comandante Soares Fernandes é Zé Viana. Comandante porquê? Porque ele foi para a Marinha, jovem, e na Marinha seguiu uma carreira e chegou até oficial. O comandante Soares Fernandes tinha um gosto muito grande pela sua terra, tinha uma grande paixão pela sua terra, e fez este livro com memórias dele e dos amigos sobre o Santo Eutónio de antigamente. É um livro que eu tive o prazer e a honra de apresentar, na altura em que foi apresentado em Santo Eutónio, e que de facto tem muita informação, nomeadamente essa informação da Santo Eutónio não dorme. Eu não queria encerrar isto sem te perguntar a história do Santo Eutónio não dorme, porque esta é uma... Vamos lá ver, os habitantes de Santo Eutónio têm isto muito presente. E eu até acredito que seja um motivo de algum orgulho, não é? Agora, há várias histórias por trás disto, saber qual é a verdadeira. Há várias histórias. Eu desconfio, porque também conheço uma história, enfim, nesse sentido, mas ela não é referida por o Soares Fernandes, por o Zé Viana. O Zé Viana refere algumas versões que tentam explicar esta frase, mas enfim, é possível que haja outras. Eu penso que elas faziam parte de um dito irónico de alguns vizinhos, eventualmente de Odmira, sobre Santo Eutónio. Mas hoje em dia pensa-se que, enfim, a frase tenha alguma coisa a ver com nomeadamente alguma resistência quase heroica do povo de Santo Eutónio. E eu vou explicar uma das versões. Vamos fazer isso, que é para terminarmos hoje esta emissão. Está bem. Portanto, o Zé Viana diz que apresenta várias. E uma delas diz que havia um poço, que era o Poço de Lagar, que precisava de umas obras. Os moradores queriam as obras, a Câmara nunca mais as fazia, e a certa altura vai mesmo lá o administrador do Conselho. Na altura, o administrador do Conselho era uma espécie de representante do Poder Central, do Governo, junto da Câmara. Não era eleito, portanto era nomeado pelo Governo, mas era um homem que tinha aquele poder que lhe conferia o facto de ser representante do Poder Central. E vai o administrador do Conselho e discute com os habitantes e ameaça-os mesmo mandar entulhar o poço e uma série de outras retaliações. E houve alguém que se encheu de brilhos e disse: não, senhor, o senhor não faz isto, porque Santo Eutónio não dorme. E, claro, numa expressão que mostra que não era pessoa de muitas letras, mas que era um digno santo eutoniense. Claro. Pronto, essa é uma versão dignificante. Vamos deixar outras, se calhar, para outras alturas. Mas eu não sei a que é que um santo eutoniense hoje em dia associa essa expressão do Santo Eutónio não dorme. Com algumas pessoas que tenho falado, dá-me a entender, posso estar errado, que tem a ver com ser
um povo folião e tal, que aguenta ali também se fala as nisso. noites inteiras em festa, na Andrómeda. Eu penso que será uma coisa diferente, mas hoje em dia essa coisa parece-me que está esquecida. Parece-me ser uma coisa do tipo praia da Messejana ou coisa desse género. Portanto, uma frase irónica ou uma frase jocosa. Arriscamos aqui a que amanhã os santitonenses em peso se revoltem contra esta emissão. Não, porque não estamos aqui. Nós até reconhecemos que Santo António, de facto, é uma figura é uma freguesia com um caráter muito forte e sempre mostrou, desde o tempo em que lá se encontravam os mais aguerridos republicanos. Claro, isto a propósito só do Santo António na Andrómeda. Sim, claro. Mas portanto, Mas na verdade não há uma certeza do que é que isto... Não, e o Zé Viana, como disse, o Zé Viana apresenta várias e ele próprio, que era um conhecedor da terra, não sabe exatamente qual delas qual delas há de considerar a mais certa, embora se incline para esta que eu acabei de referir, esta do Poço, do Lagar. Pronto, como ele é um apaixonado pela sua terra, pois. Enfim, muito bem. Nós estamos a terminar. Eu não cumprimentei hoje, para não interromper aqui o nosso historiador de serviço, não cumprimentei ninguém. Cumprimento agora, enfim, não sei se ainda aí estão as pessoas todas que nos cumprimentaram, mas de qualquer das formas, muito obrigado àqueles que têm estado connosco e espero que estejam a gostar desta emissão de história sobre Santo António. Estávamos agora aqui já a terminar com a história do Santo António na Andrómeda. Há várias versões. Há uma que nós não queremos aqui arriscar, não vão os santitonenses ficarem zangados connosco. Talvez numa outra emissão em que nos dediquemos mais a lendas, histórias e coisas assim menos não tão concretas como a história em si, não é? Talvez abordemos e aproveitemos a oportunidade para fazer isso. Para já, não sei se queres dizer mais alguma coisa de... Não, se houvesse alguma questão ou alguma que eu pudesse responder. Não, temos aqui a Cília Fonseca a dizer que esta noite aprendeu muito e temos outras pessoas que nos cumprimentaram, a Maria Mendes desde a Suíça. A Maria Augusta Alves disse logo no início da emissão que não sabia nada de Santo António. Portanto, podemos ter ajudado, o Vivaldo cumprimentou-nos, enfim. A Maria Zacarias também nos cumprimentou e pronto, mas perguntas não temos, não quer dizer que não venham ainda a acontecer, caso haja dúvidas de pessoas que podem ver esta emissão posteriormente. Com certeza. Chegámos então ao fim e agora sim, tirado aqui estas coisas todas aqui do ecrã para eu ver bem isto. Portanto, chegamos ao fim de mais uma emissão de história. Estas emissões, salvo erro, é a 11ª. Epá, não me quero mesmo enganar. Eu não sei se é a 10ª, pois se é a 11ª. Confesso, já não sei. Se calhar é a 10ª. Mas pronto, é assim uma destas. As outras estão todas acessíveis nos sítios do costume, na página do Facebook do Admira Livre Podcast, no separador vídeos, no nosso canal de YouTube. As versões áudio estão por aí espalhadas numa data de aplicações de podcast, Spotify, etc. O Mel Vaz também cumprimenta. Meu amigo de infância, José Manel. Gostou bastante. E quer dizer que não percam de vista o Admira Livre Podcast. Provavelmente um dos canais verdadeiramente livres de Admira. Eu digo um dos, porque o outro é a Rádio Rio. Então, não há mais nenhum. E depois não há mais nenhum para além destes dois. Para já, verdadeiramente livres. E com o livres queremos dizer que não estão sujeitos a qualquer pressão, diríamos... monetária ou de poder político ou qualquer espécie de condicionamento. Somos totalmente livres no nosso critério editorial
Não temos aqui nenhum chefe de redação também a chatear, a dizer que não podemos fazer isto ou aquilo. Se calhar por isso também fazemos muitas asneiras, mas faz parte, é assim, é a natureza e é a característica deste canal. E como falei em Rádio Rio, quer dizer que a Rádio Rio é uma associação que também presta Treliça Campaniça, salvo ver, foi assim. É o nome da associação. É o nome da associação. Tu também és um associado da Rádio Rio, eu também me tornei um associado há pouco tempo e vou promover aqui a Rádio Rio, dizendo que é uma associação a que vale a pena associarem-se. Porque aquilo leva-vos qualquer coisa como 5 euros por mês, que, tendo em conta o serviço público de qualidade que a rádio presta e o apoio que não tem, vale a pena ajudar a este tipo de projetos em Odmira que acrescentam qualidade ao território de Odmira. E pronto, pouco mais. Visitem o site da Rádio Rio, ouçam, vejam os programas. Eles têm uma variedade de programas. Eu já tive o prazer de participar pelo menos em 2 emissões na Rádio Rio. Aquilo é uma coisa mais à séria, não é aqui como este podcast assim a madureco, mas da minha autoria só. Mas e por isso acho que é um apelo que faço. Não dou mais informações porque ainda não as tenho, mas se forem ao site da Rádio Rio e procurarem os contactos e contactarem e procurarem associarem-se, tenho a certeza que não terão qualquer dificuldade e estão a ajudar a quem está a prestar um serviço público em regime de voluntariado. Portanto, com isto nos despedimos. Boa noite. Boa noite. Até à próxima. Até à próxima e obrigado mais uma vez e obrigado àqueles que vão seguindo e vão tendo paciência para assistirem ao Odmira Livre Podcast. Ora, uma boa noite então. Um abraço, diz a Cecília Fonseca, um abraço do Fernando para nós os dois. Muito obrigado. Quem? A Cecília Fonseca. Mas também não disseste um Fernando? Ela diz um abraço do Fernando para vocês os dois. É a mulher dele. Boa noite. Odmira Livre Podcast.